Queridos amigos, queridas amigas, aqui mais uma vez estamos aqui para explanar a palavra de Deus em apenas 5 minutos. São versículos no qual nós podemos meditar, muitas vezes pode nos trazer conforto, nos trazer advertência, nos trazer correção pela parte de Deus. Amigos, a grande virtude do homem cristão, verdadeiro cristão, é fazer da palavra de Deus, é fazer da ordem de Deus, é fazer dos ensinamentos de Deus coisas sagradas, coisas acima de tudo. Então, para aqueles homens que verdadeiramente querem servir a Deus, a palavra de Deus, a ordem de Deus é fundamental. E esses homens consagrados que a Bíblia relata, e que outros homens, no decorrer da história do cristianismo, que foram homens fiéis e tementes a Deus, eles eram obedientes a Deus, porque eles tinham na palavra de Deus, eles sabiam que aquela palavra de Deus era importante, que a vontade de Deus era importante, eles sabiam que o assim diz o Senhor é o que tem que ser feito. Então, queridos e amados irmãos, eu não devo direcionar a minha vida cristã pelo que o meu pastor disse, não devo direcionar minha vida cristã ou religiosa por qualquer outro líder religioso que seja, mas assim, segundo a palavra de Deus, segundo o assim diz o Senhor. Lá em Atos capítulo 5, versículo 29, o apóstolo Pedro, em resposta a um grupo de pessoas que estavam tentando impedir que aqueles apóstolos pregassem a palavra de Deus, que pregassem Jesus Cristo como Salvador, que pregasse Jesus que ressuscitou e que pregasse a Jesus para que essas pessoas viessem a se arrepender, eles foram criticados, eles foram proibidos de falar de Jesus. Mas olha só que o apóstolo Pedro responde, diz assim no versículo 29 do capítulo 5 de Atos: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que está implícito nesse versículo, meus queridos irmãos? Não importa o que o homem venha dizer para que você venha fazer, o importante é o que Deus tem para lhe dizer, o importante é o que Deus manda você fazer. Queridos e amados irmãos, se tem alguém que eu e você temos que ser obediente, é obediente à palavra de Deus. Nada mais importa o que as pessoas venham dizer, o que elas venham a pensar de você, se você é uma pessoa fiel a Deus. O importante é fazer como esses discípulos fizeram, como esses apóstolos fizeram. Eles foram obedientes à palavra de Deus. E eles tiveram o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. E esses homens também foram obedientes até a sua morte a Deus. Para eles, o importante era sempre o assim diz o Senhor. O que os outros falavam, o que os governadores da época falavam, o que os reis falavam, eles ouviam, mas a obediência deles era todinha estritamente voltada para o que Deus dizia. O que Deus mandava para mandavam eles fazerem, eles faziam com gozo. Tudo que Deus pedia para que eles fizessem, eles faziam com alegria. Então, meus queridos e amados irmãos, não importa o que o seu pastor venha falar, não importa o que o seu líder religioso venha falar, o que importa é o que Deus fala. Para esses homens, o importante era o que Deus dizia. Para esses homens, o importante era o que Deus pedia para que eles fizessem. Queridos e amados irmãos, se você é um cristão genuíno, se você quer se tornar um cristão genuíno, precisamos ser obedientes a Deus e não a homens. Se Deus pede para mim guardar os mandamentos, eu devo guardar. Não importa o que outros líderes acham disso, mas eu tenho que me importar com o que Deus acha disso, o que Deus pede para mim. Queridos e amados amigos, siga o exemplo desses apóstolos, que eles, em primeiro lugar, importava para eles era obedecer a Deus e não a homens. Que você e eu possamos ter isso em mente e viver dessa maneira, servindo a Deus e ouvindo o que Ele tem para nos dizer, o assim diz o Senhor, e colocar em prática. Amém?